Bem-vindo a Job Market Research. Meu nome é Bruno Corano, eu sou economista, empresário e investidor. E embora eu tenha nascido e crescido em São Paulo, eu moro aqui em Nova York há 15 anos, onde eu atuo justamente no mercado financeiro. Em resumo, eu criei uma das maiores e mais respeitadas operações brasileiras privadas aqui nos Estados Unidos. Uma combinação de empresas desse setor financeiro que basicamente é uma wealth management, uma asset management e alguns fundos, sendo que entre eles um de venture capital, onde a gente compra e vende empresas. E foi justamente através desse fundo que há 4 anos eu resolvi criar um novo negócio aqui nos Estados Unidos, 100% dedicado a auxiliar empresas americanas a selecionarem e contratarem profissionais estrangeiros para trabalharem remotamente para elas. Esse mercado é relativamente novo e está em franca expansão. Agora, por que ele é novo? Basicamente porque até a pandemia as empresas americanas eram resistentes a contratar profissionais para trabalharem remotamente. Mas durante a pandemia as empresas foram obrigadas a operar nesse formato e elas perceberam que funcionava, que as pessoas seguiam sendo produtivas e que o modelo era viável. O passo seguinte foi o questionamento de qual diferença faria o profissional estar a 5 milhas de distância ou a 5.000 milhas de distância. E que diferença faria se ele fosse americano ou não. E a resposta foi óbvia, de que não faria diferença alguma, desde que o profissional fosse tão qualificado e responsável quanto um profissional local. Desde então, milhares de posições atreladas a tarefas que têm viabilidade com o trabalho remoto estão sendo repostas por profissionais estrangeiros. E a razão é puramente econômica. Um americano custa mais que o dobro que um profissional indiano, filipino ou até mesmo brasileiro. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o seguinte: um designer gráfico júnior aqui em Nova York não vai aceitar trabalhar por menos de $7.000 por mês, enquanto um designer gráfico sênior no Brasil pode ser facilmente contratado por $3.000. Ou seja, uma tremenda economia para a empresa americana e, ao mesmo tempo, uma baita oportunidade para o profissional brasileiro, já que $3.000 são mais de R$15.000 no Brasil, bem acima do que, de forma geral, um designer ganharia. E esse é um bom exemplo de uma função que pode ser transferida para uma atividade 100% remota e para um estrangeiro. E uma curiosidade, um ponto bem importante: a maior parte das vagas, justamente para designers gráficos, não exige inglês, já que é um tipo de trabalho 100% baseado em demandas, ou seja, o designer recebe as tarefas, logicamente em inglês, ele tem tempo para traduzir, executar e devolver. Ou seja, não existe reunião, ligação. A empresa americana sabe que ela está contratando um estrangeiro, então ela não espera performance de inglês. O que eles buscam são profissionais tão ou mais capacitados do que eles teriam aqui, pessoas que sejam comprometidas, disciplinadas e organizadas. Isso sim tem muito mais valor para eles e, nesse sentido, os brasileiros são excelentes, porque tem muita gente bem capacitada e o brasileiro tem na cultura o DNA do trabalho duro e da dedicação. Agora, alguns dados importantes. Atualmente são mais de 3.800.000 vagas anunciadas exclusivamente para profissionais estrangeiros atuarem remotamente para empresas americanas. E dentro dessas vagas tem mais de 250 profissões listadas, diferentes profissões listadas. Então, o exemplo do designer gráfico foi apenas mais um, mas são muitas as posições que podem ser ocupadas 100% remotas. Uma outra coisa interessante é que a maior parte das contratações são de indianos e filipinos, mas em terceiro lugar são justamente os brasileiros, que é a nacionalidade que mais tem crescido as contratações. E por uma razão muito simples, geográfica. Índia e Filipinas têm um fuso horário muito diferente dos Estados Unidos, enquanto o Brasil praticamente não tem diferença de hora, o que contribui positivamente. Agora, o que os brasileiros estão atrasados é em relação ao conhecimento de como aplicar para essas vagas. O sistema americano é diferente do brasileiro, desde como encontrar e selecionar as vagas até mesmo como aplicar, especialmente em relação ao currículo, que aqui é completamente diferente do Brasil. E justamente por ter enxergado essa deficiência que eu resolvi gravar uma aula onde eu explico com mais detalhes como funciona todo esse processo. Para assistir, é só clicar no link da bio.